Hoje eu vou trazer para vocês um pouco do básico de tesouro. Vocês devem estar pensando, mas já falou disso outras vezes, tem outros chats específicos sobre tesouro, e eu vou explicar por que eu estou fazendo esse chat hoje. Esse mês de janeiro já entrou aproximadamente 5 vezes a quantidade de pessoas que entrou em janeiro de 2018, e a gente está na metade do mês. Então, é muita gente que está agora pegando seu 13º, pegando aquele dinheiro a mais que às vezes recebe no início ou no final do ano e aportando no Tesouro Direto. E o Tesouro Direto é, bem ou mal, a porta de entrada para outros investimentos, como mercado de ações, mercado de fundos imobiliários. Então é interessante passar para as pessoas o entendimento do que é o Tesouro Direto, para que ele serve e o que ele pode trazer ao investidor no longo prazo. Novos investidores do Tesouro Direto triplicam com taxa zero de bancos. O número mensal de novos aplicadores subiu cerca de 30 mil em setembro, com o fim da cobrança da taxa de administração. Então, o que aconteceu? Os grandes bancos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal, zeraram a taxa de administração do Tesouro. Eles cobraram uma taxa que ia de 0,3% a 0,5%, mais ou menos, né? Então, variava aí de banco para banco. Todo banco cobrava, uns cobravam um pouco menos, outros um pouco mais, mas todos cobravam. Eles zeraram, todos decidiram zerar, todos esses bancos que eu falei. Isso trouxe pessoas que às vezes tinham medo de abrir uma conta numa corretora, que não confiavam na corretora, a investir no Tesouro. A partir do momento que essas pessoas tenham a possibilidade de usar o banco delas, com o qual elas já são acostumadas, para investir nos títulos públicos, elas falam, não, agora é a hora de eu colocar o dinheiro nos títulos públicos. E para completar, a taxa de custódia do Tesouro, que era de 0,3% ao ano, agora, a partir desse mês de janeiro, passa a 0,25%. A taxa que foi cobrada agora, como é referente ao passado, ela cobrou 0,3%. É a taxa que foi cobrada agora em janeiro. Então, a taxa que cobrar em julho já vai ser sobre 0,25%. Então, com essa redução, aumenta a rentabilidade real para o investidor, reduz o custo, atrai novos investidores, pessoas que olham muito esses custos e tudo mais. Então, o Tesouro vem crescendo bastante, apesar da queda na taxa de juros. O que mudou, né? Os bancos não cobram mais a taxa de administração, o custódia caiu de 0,3 para 0,25. Então, antes de investir no Tesouro, às vezes você quer começar a investir no Tesouro Direto, vou investir porque todo mundo está falando Tesouro Direto, tem que saber o que é Tesouro Direto, tá? Tesouro Direto é um programa para a compra de títulos públicos por investidores individuais, pessoa física, tá? Investir no Tesouro Direto nada mais é do que investir em renda fixa. E o que é renda fixa? Renda fixa é um produto que possui regras de remuneração definidas. Normalmente, pessoal, é atrelado a uma dívida. Quando você compra um CDB, você está investindo em renda fixa. Você está emprestando dinheiro para o banco tem uma dívida com você. Quando você compra tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo federal, para o Estado. Quando você compra uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa. Isso aqui é renda fixa. Em troca desse empréstimo, você recebe juros, né? Que é a remuneração pelo dinheiro no tempo, pelo dinheiro emprestado. Então, você recebe juros. Então, a instituição financeira ou o Estado emite um documento em que ela se compromete a devolver o dinheiro emprestado para você após um certo período acrescido de juros. Esses juros podem ser pré-fixados, pós-fixados ou mistos. O que é o pré-fixado? Pré-fixado é que eu falo a taxa para você já de cara. Eu falo, olha, eu vou te pagar 9% ao ano. Olha, eu vou te pagar 10% ao ano. Isso é uma taxa pré-fixada. Uma pós-fixada é o seguinte, eu vou te pagar a Selic, vou te pagar o CDI, vou te pagar o IPCA, por exemplo, isso é pós-fixado. Vou te pagar a variação de alguma coisa, de algum índice, variação de qualquer coisa, né? Vai ser pós-fixado, porque aquela variação é desconhecida, variações desconhecidas. Por exemplo, a gente não sabe quanto vai ser a Selic em 2022, a gente tem o título vencendo em 2023. A gente não sabe quanto vai ser o IPCA no futuro, a gente não sabe quanto vai ser o CDI daqui 2, 3 meses, mas tem muitas aplicações atreladas ao CDI. Isso é o pós-fixado. E por fim, nós temos o misto. O misto, ele tem um pouco de pré e um pouco de pós. O maior exemplo, mais conhecido por vocês, é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA ele tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. Na hora que chegar nele, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, o Tesouro é de quem? Investir no Tesouro, você está emprestando recursos ao Estado brasileiro, né? Recursos ao governo federal. Esses recursos vão ser utilizados das mais diversas formas. Nem sempre o Estado faz um bom uso, né, dos nossos recursos, mas ainda é o melhor pagador, é aquele que não dá o calote.
Tá? Não é coberto pelo fundo garantidor de crédito, a garantia é a impressora. O que isso quer dizer, pessoal? O governo ele pode, numa situação extrema, emitir dinheiro para pagar sua dívida interna, às vezes até tentam fazer isso para pagar a dívida externa. Isso normalmente gera uma crise muito séria. Quando o governo aciona essa situação, normalmente é o que a gente chama de calote branco, que a inflação se torna muito maior do que aquilo que você vai receber no seu investimento, ok? Então não é positivo para o investidor que o governo comece a emitir moeda aí desesperado. Mas o governo ele tem tudo para te pagar, assim. Ele não tem uma desculpa para não te pagar. Então a chance de você tomar um calote é muito pequena. Ainda que as contas públicas estejam desequilibradas, a chance é muito pequena. Tesouro Selic. Tesouro Selic, taxa de juros básica da economia utilizada pelo governo para balizar a política econômica e controlar a inflação. Então, a taxa Selic, pessoal, é aquela que você escuta no jornal à noite. Tem um apresentador, ele fala, a taxa de juros subiu tanto, Copom baixou a taxa de juros para tanto. Quando o jornalista fala isso, ele está falando da taxa Selic. E o Tesouro Selic nada mais faz do que seguir essa taxa Selic, ok? Então, ela é a taxa de referência para os títulos públicos federais e é a chamada taxa de juros brasileira. Quando você compara os juros do Brasil com os juros de outro lugar, é a Selic que você está usando. Hoje está em torno de 6,5%. Todo Selic, né? Ele tem um mínimo para investimento hoje de R$ 99,00. A partir de R$ 99,00 você já consegue comprar Tesouro Selic. Ele é um título pós-fixado, cuja rentabilidade segue a variação da taxa Selic, taxa básica de juros da economia. Sua remuneração é dada pela variação da taxa Selic diária, registrada entre a data de liquidação da compra e a data de vencimento do título, acrescido de ágio ou deságio. O que isso tudo quer dizer? Comprei um título, ele vai liquidar daqui 2 dias. Se não salvo engano, tem D+2. D+1 ou D+2, nem lembro se isso aí mudou. Aí vai liquidar. A partir daquele dia até o vencimento, a Selic vai variando, vai tendo um Selic todo dia. Hoje a Selic deu 0,1%, amanhã 0,05%, depois de amanhã 0%. E aí ele vai juntando tudo isso até a data de vencimento e vai te pagar ali no final. Mas a Selic pode ficar negativa? Não, isso é muito improvável. Tá? Existem países com taxa de juros negativa, mas você tem que ter uma economia muito sólida e muito respeitada, enfim, tem que ser uma economia nível economia alemã ou japonesa para poder conseguir, ou mesmo suíça, para conseguir ter uma taxa de juros negativa. Então a Selic sempre vai te dar um pouquinho a mais, no final você vai tirar mais do que você aportou. Tesouro IPCA, pessoal. O Tesouro IPCA, né, como a ilustração aqui bem define, ele é feito para enfrentar aí o dragão da inflação, né? Ele te protege da inflação, garante uma rentabilidade real acima dessa inflação. A rentabilidade não é todo aquele valor que ele coloca ali, por exemplo, IPCA mais 5, que tem ali a taxa de imposto, né? Mas se está IPCA mais 5, vai te dar 4, se está IPCA mais 6, vai te dar 5, 4,8, se está IPCA mais 7, vai te dar, às vezes, 6, enfim, tem várias opções, tem vários resultados possíveis aí. É um título misto, né, com parte pós e parte pré-fixado e corre o risco de marcação a mercado. O que é esse risco de marcação a mercado? O risco de marcação a mercado é o seguinte, você investe em determinada título e vai pagar um valor, vamos supor R$5.000, preço unitário que você pagou. Quando ele sofre marcação a mercado, se a taxa de juros variar, juros futuros, esse título pode cair ou subir de preço de maneira diferente da marcação na curva, ou seja, a curva é aquilo que você contratou, mas ele normalmente vai sair um pouco fora da curva para cima ou para baixo. Então, os juros sobem muito, ele cai, e aí ele fica ali, você investiu 5.000 e a hora que você olha seu saldo está 4.700. Ao mesmo tempo, se os juros sobem muito, se os juros caem muito, ele sobe de uma vez, dá uma disparada. Aconteceu isso com o Tesouro IPCA nesse último ano. Então, os juros caíram, aí o Tesouro IPCA teve aí 5, 6% no ano passado ou mais. Isso acontece, tá, pessoal? Isso é natural. E o investidor em Tesouro IPCA tem que entender esse risco. Quando está subindo, normalmente todo mundo fica muito feliz, mas a hora que cai, o pessoal sofre. Né? Isso serve até como um teste, uma preparação para você ir para o mercado de ações. Se você não conseguir aceitar a variação do Tesouro IPCA, você não serve muito para investir em ações. Então, aqui o Selic, a curva sempre subindo, a inclinação muda, né? Às vezes diminui, às vezes aumenta conforme a taxa de juros. Esse aqui é o período de um ano, de 2016 a 2017. Então, como que o título aqui foi se valorizando. E aqui é o IPCA, veja, o IPCA, de 16 a 17 também caiu, aí ficou estável, o preço não subiu nem caiu, depois subiu mais um pouco, caiu mais um tanto, de março a abril, de abril para maio subiu um tanto, aí de maio para junho caiu um tanto, de junho para julho subiu um pouquinho, aí depois já voltou a subir mais.
Então vejam que o Tesouro IPCA ele tem um comportamento mais errático. Não dá para você comprar aqui tendo certeza que vai estar aqui quando chegar nessa época. Você sabe que você vai ter uma rentabilidade positiva se você levar até o vencimento. Agora, antes, tudo pode acontecer. Porque você pode precisar do dinheiro aqui e você vai perder. Por isso que não serve para reserva de emergência, entendeu? Respondendo já a pergunta anterior. Eu comprei aqui, passou esse tempo, o Tesouro caiu para caramba, pô, não dá para fazer reserva de emergência com isso. Aí passou um tempo, o Tesouro subiu de novo, bacana, né? Agora, não, então vou usar como reserva de emergência. Aí subiu, aí olha só, despencou praticamente, né? De maio para junho de 17. Aí pronto, lá vai sua reserva de emergência desvalorizando. Então, não serve de jeito nenhum o Tesouro IPCA para reserva de emergência. O Selic também não é bom porque ele não tem liquidez imediata, ele tem a liquidez diária, ou seja, eu precisei do título, eu vendo hoje e recebo amanhã. É um dia para eu retirar. Mas se eu precisar de uma coisa de uma hora para outra, eu tenho que ter um dinheiro ou na poupança ou em algum investimento equivalente. Título pré-fixado. Bom, os títulos pré-fixados eles têm um caráter especulativo. Eles dependem da economia favorável, taxa de juros e inflação em queda. Se tudo der certo, esse título vai bem. Ou seja, se os juros caírem, se a inflação cair, se a economia ficar bem, esse título fica bem. Agora, se as coisas não derem tão certo assim, esse título não fica tão bem assim. Então, é importante vocês pensarem muito bem nisso. Você gostaria de ter um título que só fica bem dando tudo certo? Eu não gosto, eu não acho interessante, eu acho que é muito especulativo. E além de tudo, quando você pega um pré-fixado, quando a economia vai muito bem, se a economia melhora muito, o mercado de renda variável tem uma melhora muito maior do que o de renda fixa. Então, queda de juros favorece muito mais a renda variável do que um título pré-fixado. Tem que analisar bem se um título pré-fixado casa aí com os objetivos de vocês e se vocês estão preparados para a possibilidade de perder, inclusive perdas reais, ou seja, se a inflação superar aquele valor pré-fixado do título, você pode ter perdas, né, e ter o seu poder de compra diminuído ao longo do investimento. Na hora de montar a carteira, conheça você mesmo, entenda se você é capaz de suportar grandes variações, saiba o que você quer para você, para sua vida, para os seus objetivos, o que você quer, quando você quer. Vamos supor, eu quero comprar um imóvel, mas quando? Não sei, um dia eu quero comprar um imóvel. Não, põe uma data ali, eu quero comprar um imóvel em 2024. Pô. Então você vai buscar investir para em 2024 você ter recursos suficientes para a compra do imóvel. Quanto que custa o meu objetivo? Então eu vou comprar um imóvel, decidi vou comprar um imóvel em 2024. Então eu vou ter que olhar quanto custa o imóvel em 2024, quanto é que ele vai custar. A tendência é que um imóvel se valorize ao IPCA mais 1. Esse é o histórico no Brasil, tá? IPCA mais 1. Então, se você investir num título atrelado ao IPCA, você vai estar mais garantido em relação a esse projeto de investimento para a compra do imóvel. Então, invista aí num título que te pague IPCA mais alguma coisa e que tenha um vencimento próximo àquele seu projeto. No caso, Tesouro IPCA 2024, para quem quer comprar um imóvel em 2024 ou 2025. Então, tenha bem claro os seus objetivos, seus planos. O que você quer? Eu quero uma reserva de emergência mais um valor a mais de liquidez. Eu estou aposentando, eu quero ter um dinheiro para fazer uma viagem, para eu ter uma tranquilidade, para comprar um carro antigo que eu gosto para dirigir. Então, coloque ali, monte sua reserva de emergência, uma parte na poupança, ponha um dinheiro a mais no Selic para esses outros objetivos. Tenha investimentos coerentes com seus objetivos. Vamos começar. Compre títulos com vencimento próximo à data de construção do objetivo. Igual eu falei, quero comprar um imóvel em 2024, vou investir tal para 2024. Quero comprar em 2035 um automóvel, então vou investir lá para 2035 para comprar um automóvel de luxo, uma coisa, a pessoa quer um sítio, a pessoa quer um sítio de lazer para ela se divertir, então vai investindo aos poucos para lá em 2035 ter essa condição. Na dúvida, Selic, para você não sofrer com a marcação a mercado. Não sei no que eu invisto, Fernando. Eu invisto no Tesouro IPCA, no Tesouro Selic ou no pré-fixado? Não sei ainda, estou inseguro. Começa com o Selic, porque ele vai só subindo aí, depois de uma semana, né, pelo menos, você vai ver os seus recursos só subindo em relação ao valor que você aportou, ok? Então, o Tesouro Selic, para quem está começando, é o mais fácil de aprender, de investir e de utilizar para construir aí um patrimônio. Tenha disciplina e paciência, não fique esperando assim que você vai ganhar um monte de dinheiro de uma vez, ainda mais com renda fixa, porque isso é totalmente fora da realidade. Com renda variável isso já é fora da realidade, com renda fixa mais ainda. Exige paciência, tempo, disciplina, todo mês colocar um pouquinho de dinheiro ali, fazer um pequeno investimento, né? Depois que começou a investir, investe um pouquinho ali por mês, faz um aporte, vai se organizando financeiramente.
taxa de juros caiu. Bom, o Tesouro não perdeu a serventia por isso. A taxa de juros, rentabilidade real caiu pouco, a nominal caiu bastante. A gente passou de uma taxa de juros de 14 para uma de 6,5, que é menos da metade. Mas a renda real foi de mais ou menos 4, 3,5 a 4 para hoje o que está em 2,8 a 3. Então variou pouco a renda real, ok? Que é o que realmente interessa ao investidor. Então o Tesouro não perde a serventia por causa da situação aí da taxa de juros. Ele continua sendo bem interessante. Bom, vou lá, pessoal. Boa noite e uma ótima semana para vocês, ok? Um grande abraço, tudo de bom.